Olá pessoal, sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Chegamos então à 9ª semana de aula. E nessa semana, gente, nós vamos trabalhar literatura. E o nosso conteúdo específico vai ser o modernismo em Portugal. Para isso, gente, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês e vão à página 147. Gente, tá ali 2 vezes sim, mas é proposital. Nós temos lá o exercício 1. Leia o poema Prece, de Fernando Pessoa. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje o silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas e oculto, a mão do vento pôde erguê-la ainda. Dá o sopro à aragem, ou à desgraça ou ânsia. Com a chama do esforço se remoça. E outra vez conquistaremos a distância do mar de outra, mas que seja nossa. Extraído do livro Mensagem, o poema pode ser considerado nacionalista na medida que o eu lírico. Letra A apresenta Portugal como uma nação decadente, que não faz jus ao seu passado de heroísmos e glórias. Não, gente, ele não traz eles como uma nação decadente ali no poema. Letra B, inspira-se no passado de heroísmo do povo português que no presente já não acredita em sua história. Gente, ele realmente traz, coisas do passado, mas ele acredita sim, gente, na história do povo português. Letra C, busca reviver o sonho o sonho de uma da nação grandiosa, cantando em Portugal, almejando por feitos gloriosos. Sim, gente, por quê? Ele está falando, que Portugal tem que se vangloriar, sim, de tudo que já fez. E também ele quer que Portugal deseje ainda ter feitos muito altos. Então, a letra C está correta. A letra D, a gente fala que reconhece o desejo do povo português em glorificar seus heróis, o que não foi possível até o presente. Não, a gente sabe que isso aconteceu. E letra E, descreve o Portugal de seu tempo como uma nação gloriosa e marcada por histórias de heroísmo. Gente, não era do tempo dele, Ele resgata coisas bastante antigas, então por isso que não acerta, então, é a letra C. Número 2. Leia abaixo. No poema abaixo, Alberto Caeiro compara o trabalho do poeta ao do carpinteiro. Então, nós temos ali 36. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Que triste não sabe florir, porque por verso sobre verso, como quem constrói um muro, e ver se está bem, e tirar se não está. Quando a única casa artística é a terra toda, que varria e está sempre bem e sempre é a mesma. Penso nisto, não como quem pensa, mas como quem respira. E olho para as flores e sorrio. Não sei se elas me compreendem, nem eu as compreendo a elas. Mas sei que a verdade está nelas e em mim, e em nossa comum divindade. E de nos deixarmos ir e viver pela terra. E leva aos colos pelas estações contentes, e deixa que o vento cante que adormecemos e não termos sonhos no nosso sono. Na letra A, pede. Por que tal comparação é feita? Por que ela é rejeitada pelo eu lírico na segunda estrofe do poema? Gente, então, ele compara inicialmente, o poeta a um carpinteiro, porque ele considera que ambos são o quê? Artesãos, e que desempenham, então, o ofício de braçal, de ficar ali trabalhando nisso, ou seja, um trabalho repetitivo. Só que daí, gente, na segunda estrofe, ele faz o quê? Ele rejeita essa concepção racional de arte. Por quê, gente? Ele traz a concepção artística, para que ela esteja em consonância com a natureza em sua diversidade e harmonia. Na letra B,
Identifique duas características próprias da visão de mundo de Alberto Caeiro presentes na terceira estrofe. Justifique sua resposta. Na terceira estrofe, então, a gente tem, por exemplo, materialismo sensorial, recusa, né, da metafísica e da razão, valorização também da natureza. Essas características, gente, elas se expressam nos versos da terceira estrofe em imagens como: penso com quem respira, olho para as flores e sorrio, e na nossa comum divindade. Então, tudo isso está provando. Ainda na página 147, gente, o exercício 1 do Praticando. Leia o poema Mar Português de Fernando Pessoa. Mal é ótimo, né, gente? Mar Português. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fostes nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. No poema, a apóstrofe, uma figura de linguagem, indica que o enunciador, letra A, convoca o mar a refletir sobre a história das navegações portuguesas. B, apresenta o mar como responsável pelo sofrimento do povo português. C, revela ao mar sua crítica às ações portuguesas no período das navegações. D, projeta no mar sua tristeza com as consequências da conquista de Portugal. Gente, aqui então ele está convocando o que está na letra A, né? O mar para refletir então sobre a história das navegações portuguesas. Ou seja, a certa então é a letra A. Número 2. Em O Ano da Morte de Ricardo Reis, Saramago retoma trechos do poema de Alberto Caeiros, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, indo além do próprio Fernando Pessoa. A partir da leitura dos fragmentos do romance de Saramago, analise as proposições a seguir. Nós temos lá, fragmento 1. Aos deuses peço só que me concedam o nada lhes pedir. Fragmento 2. Este Tejo que não corre pela minha aldeia. O Tejo que corre pela minha aldeia chama-se Douro. Por isso, por não ter o mesmo nome, é que o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Fragmento 3. Não esquecer que todas as cartas de amor são ridículas. Fragmento 4. Eu tenho sido cômico às criadas de hotel. Fragmento 5. Sempre valeu a pena, seja alma grande ou pequena, como mais ou menos disse o outro. Na primeira nós temos, no primeiro fragmento, Saramago resgata um poema do heterônimo de Fernando Pessoa, protagonista do romance em foco, no qual há uma boa dosagem do fantástico, pois é o relato dos encontros de Fernando Pessoa, já morto, com Ricardo Reis, único dos heterônimos que não tem a biografia concluída por seu criador. Gente, sim, a primeira é verdadeira, justamente porque traz um poema, então, do Ricardo Reis. Aí a gente tem lá, 1-1. Todas as cartas de amor são ridículas é um verso de Álvaro de Campos, sendo ele um poeta clássico, epicurista. O sentimentalismo amoroso sempre lhe vai parecer inoportuno e ridículo. Gente, o verso ali, ele realmente é do Álvaro de Campos. Mas, gente, o que ele está trazendo de características não é dele, é do Ricardo Reis. Ou seja, essa segunda é falsa. A 2-2. No fragmento 2, José Saramago retoma, através de um jogo de palavras, um poema de Alberto Caeiro, o qual exalta o rio de sua aldeia, reconhecendo que o rio Tejo é bonito, mas não mais do que aquele que corre pela sua aldeia. Sim, gente, a segunda é verdadeira, nem tem muito o que falar, né? Ela é autoexplicativa. 3-3. No fragmento 4, as irreverências do heterônimo Álvaro de Campos, engenheiro nauta, que cultua a era da mecânica, refletem também o tédio profundo resultante da inadaptação à sociedade contemporânea.
Sim, gente, correta. 4. O quinto fragmento resgata o poema Mar Português. Nele, Pessoa questiona se valeu a pena o sacrifício da nação portuguesa para conquistar os mares. Também, gente, é verdadeiro. Então a sequência fica verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira e verdadeira. Terceiro, Fernando Pessoa, considerado o maior poeta do modernismo português, produziu uma obra literária esteticamente variada. No Brasil, na mesma década em que morre Pessoa, Carlos Drummond de Andrade avulta como uma das principais expressões literárias nacionais. A produção de ambos apresenta um forte questionamento existencial do homem diante do mundo, como se percebe nos dois textos abaixo. Leia-os e analise as afirmativas apresentadas. Lá nós temos, texto 1, não sei quem sou, que alma tenho. Não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variadamente outro de quem eu não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho, envelam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me aponta traições da alma a um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo, sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas, uma única anterior realidade que não está em nenhuma e está em todas. Como o panteísta se sente árvore, e até a flor, eu sinto-me vários seres, sinto-me viver vidas alheias em mim, incompletamente, como se participasse de todos os homens incompletamente de cada, por uma suma que não eus sintetizados num postiço. Texto 2, verbo ser. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando ao meu redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Eu tenho os 3. Eu sou? Tenho que mudar quando eu crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser, pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, R. O que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser, vou crescer assim mesmo, sem ser esquecer. Aí nós temos lá. O texto de Fernando Pessoa reflete sobre as várias formas que um eu pode assumir, gerando diversas identidades. Com ele, podemos compreender melhor o projeto poético do autor português? Sim, gente, correto. Segunda, no poema de Drummond, o sujeito poético questiona a própria identidade através de uma reflexão sobre o verbo ser, anunciado já no título. Os versos ser pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas, repito, ser, R, demonstram a impossibilidade de se definir a própria identidade de forma absoluta? Sim, correto. 2. Em Pessoa, o sujeito do discurso, após vários questionamentos, chega à conclusão de que os não-eus são criações imaginárias de um eu verdadeiro. Contrariamente, o poema de Drummond nos faz ver que o eu se multiplica em diversos eus. Gente, errado por quê? No texto de Pessoa, a gente tem a questão de um conceito, né? Ele coloca em questionamento o conceito de uma identidade única. Terceira, tanto Pessoa quanto Drummond criaram heterônimos. Já está errado, gente. Só o Fernando Pessoa criou heterônimos. E 4, os poetas refletiram, cada qual a seu modo, sobre as impossibilidades de um homem se definir, com palavras de forma única e absoluta. A linguagem não consegue ter o alcance do sujeito em sua complexidade? Correto. Ou seja, a sequência fica verdadeira, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. Que é a última para a gente encerrar.
Considere as seguintes afirmações sobre os poemas de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. Primeiro, no poema em que vê Jesus, no meio-dia do fim da primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. O eu lírico saúda Jesus na condição de menino travesso, mas obediente, que cuida das cabras do rebanho e convive carinhosamente com Virgem Maria. Gente, aqui na verdade, ele não condiz nessa descrição com o que a gente vê no poema então. Segunda, no poema cujos primeiros versos são: o meu olhar azul como o céu, é calmo como a água ao sol. É assim, azul e calmo, porque não interroga nem se espanta. A expressão direta, muito ritmada, mas sem ritmas nem métrica fixa, está a serviço da enunciação da natureza iminente e das sensações também diretas que ela desperta no poeta. Correta? Terceira, no poema cujos primeiros versos são: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. O poeta estabelece contraste entre a fama e a história do rio Tejo e a irrelevância do rio provinciano. Não, gente, ele traz esse rio provinciano como importante. Ou seja, gente, somente a 2 está certa, letra A. Bom, gente, sei que foi uma aula de bastantes textos, bastante leitura, tudo mais, mas espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.